Essa é a ABS Radio e eu sou o Dr. Antônio Schultz, com mais um podcast em áudio, em vídeo, da série Cistos Odontogênicos, em que nós vamos estudar o queratocisto odontogênico. O queratocisto odontogênico, a despeito de não ser o cisto odontogênico mais frequente, porquanto mais frequente é o cisto radicular, nem o cisto de desenvolvimento mais frequente, porquanto o cisto de desenvolvimento mais frequente é o cisto dentígeno, ele é um cisto da cavidade oral, da boca, que desperta bastante interesse, não somente na pesquisa acadêmica, mas também relevância em concursos públicos, porquanto dos cistos da cavidade oral, ele é o cisto que apresenta maior potencial agressivo e um elevado índice de recorrência, além do que também apresenta um elevado potencial de transformação carcinomatosa em câncer oral. Neste contexto, vários são os questionamentos que podem advir em um concurso público, como, por exemplo, a natureza etiopatogênica desse queratocisto odontogênico, se seria uma lesão cística pura ou se existiriam casos em que seria uma neoplasia cística. E a propósito dessa discussão, as primeiras classificações da Organização Mundial da Saúde referentemente a cistos odontogênicos classificou o queratocisto odontogênico como uma lesão puramente cística. Já a classificação de 2005 alterou essa classificação para uma classificação de uma lesão neoplásica cística, tumor odontogênico queratinizante. E as duas mais recentes, a de 2017 e agora de 2022, voltaram a classificar o queratocisto odontogênico como uma lesão cística. Também um outro aspecto relevante para concursos públicos é a explicação, a possível explicação para esse potencial de crescimento mais agressivo, por essa maior agressividade do queratocisto odontogênico. E também a possível explicação para a recorrência, a elevada taxa de recorrência do queratocisto odontogênico no contexto também do tratamento, das diferentes modalidades de tratamento dessa lesão. Se deveria ser um tratamento agressivo, mais agressivo, ou então um tratamento mais conservador. E basicamente é com essa óptica que nós desenvolveremos esse podcast em áudio, em vídeo. E se você se interessou por esse tema, eu aconselho que você continue escutando, assistindo esse podcast. Assim, clinicamente, o queratocisto odontogênico apresenta uma frequência entre 8% a 11% dos cistos odontogênicos, acomete preferencialmente homens entre a segunda e a terceira décadas de vida e a sua localização preferencial é a mandíbula na região de ângulo e ramo da mandíbula. Usualmente ele é detectado pelo exame radiográfico de rotina para a pesquisa de um dente incluso ou impactado. Quando localizado em maxila, lá entre o incisivo lateral e o canino, ele apresenta aquela imagem clássica do cisto glóbulo maxilar. Contudo, apresenta outros aspectos radiográficos, como de uma área radiolúcida com as margens escalopadas ou então com áreas radiolúcidas multiloculares. De maneira que quando o cisto queratinizante odontogênico ele apresenta-se associado a dente incluso ou impactado, o diagnóstico diferencial deve ser feito preferencialmente com o cisto dentígeno e o ameloblastoma unicístico. Quando apresenta a imagem radiográfica, radiolúcida, multilocular, com o diagnóstico diferencial com o ameloblastoma convencional ou multicístico, ou então com mixoma
odontogênico. Também existem alguns casos em que o queratocisto odontogênico encontra-se associado à síndrome de Gorlin-Goltz. Lembrando que a síndrome de Gorlin-Goltz caracteriza-se pela tríade de queratocistos múltiplos, carcinoma, basocelulares nevoides presentes na pele e calcificação da calota craniana. Isto posto, os estudos da atividade proliferativa do epitélio de revestimento cístico do queratocisto odontogênico por meio da análise histomorfométrica, seja digital, seja manual, associada à imunohistoquímica com marcadores PCNA e KI67 dessa atividade mitótica, demonstram que os queratocitos odontogênicos, quando comparados com o cisto radicular e o cisto dentígero relativamente a essa atividade proliferativa, atividade mitótica, de fato apresenta uma maior atividade mitótica proliferativa, o que explicaria, pelo menos em parte, esse maior potencial de crescimento, de agressividade e também de recorrência. Contudo, quando se compara as lesões recorrentes com as não recorrentes relativamente a essa atividade proliferativa, a despeito de ser maior nas lesões recorrentes, essa diferença é estatisticamente não significativa. Da mesma forma, relativamente ao estudo comparativo dessa atividade proliferativa nos casos de cistos associados ou não à síndrome de Gorlin. Os associados à síndrome de Gorlin, a despeito de possuírem uma atividade proliferativa mais acentuada comparativamente aos não associados à síndrome de Gorlin, essa atividade proliferativa, quando submetida à análise estatística, é estatisticamente não significativa, o que sugere que, de fato, a recorrência ela pode guardar uma relação, seja com dificuldades relativamente ao tratamento cirúrgico, à remoção cirúrgica do epitélio de revestimento cístico, seja, no caso da síndrome de Gorlin, com mutações genéticas que explicariam, pelo menos em parte, essa diferença relativamente à recorrência. De fato, estudos relativos à recorrência do queratocisto odontogênico demonstram que, por ele ser revestido por um epitélio, um fino epitélio de revestimento estratificado escamoso paraqueratinizado, que apresenta uma camada de células basais com polaridade inversa relativamente à membrana basal, a dificuldade na remoção desse epitélio de revestimento cístico, que apresenta uma junção frágil relativamente à cápsula de tecido conjuntivo, pode de fato ser uma das razões para essa maior recorrência. Também a presença dos cistos filhos ou satélites nessa cápsula de revestimento cístico, também originando um outro cisto odontogênico queratinizado, pode também ser responsável por explicar essa recorrência. E também o desenvolvimento de uma nova lesão de queratocisto odontogênico nas proximidades de uma lesão anterior de queratocisto odontogênico tratado seriam as três possíveis explicações para essa maior recorrência do queratocisto odontogênico quando comparado com outros cistos odontogênicos, como o cisto radicular e o cisto dentígero. Isto posto, é importante ressaltar que tanto o potencial agressivo do queratocisto odontogênico quanto o seu elevado índice de recorrência guardam uma relação com a atividade proliferativa. E relativamente a essa atividade proliferativa, cerca de 83% dos casos de cistos, de queratocistos associados à síndrome de Gorlin e 30% dos não sindrômicos,
eles apresentam alterações genéticas, dentre as quais uma expressão aumentada do gene oncossupressor P53, ou então mutações no gene PTCH1, gene esse que em atividades normais ele bloqueia a rota de sinalização EDG-ROC, que determina a atividade proliferativa desse cisto. Em consequência dessa atividade normal desse gene, essa atividade proliferativa ela é inibida. Contudo, quando esse gene PTCH1 apresenta mutações, essa rota de sinalização REDG-ROC ela é ativada, determinando um aumento da atividade proliferativa do queratocisto odontogênico. Ressalto novamente, em cerca de 83% dos casos sindrômicos e em 30%, aproximadamente 30 a 33% dos casos não sindrômicos. Relativamente ao tratamento do queratocisto odontogênico, adota-se duas filosofias. Uma filosofia conservadora, em que se faz simplesmente a enucleação, antecedida ou não da marsupialização, e o tratamento agressivo, que consiste em uma curetagem mais uma osteotomia periférica, ou então uma curetagem mais ao emprego da solução de Carnoy. A solução de Carnoy é uma mistura de etanol, 60% de etanol, 30% de cloroformo e 10% de ácido acético glacial. Contudo, é importante se ressaltar que essa solução de Carnoy atualmente é contraindicada pelo FDA americano. Ou então se realiza uma ressecção em bloco. Comparativamente, a despeito da recorrência ser zero quando se emprega a ressecção em bloco, estatisticamente ela não apresenta diferença significativa relativamente ao emprego da curetagem química com a solução de Carnoy.